Eu posso começar a investir em renda variável sem ter concluído a minha reserva de emergência? Esta é uma dúvida muito frequente para quem está iniciando no mundo dos investimentos. E hoje vou passar para você o meu ponto de vista. Se você já está investindo ou se você está pensando em investir, eu vou passar qual é a dica que eu dou para as pessoas que eu auxilio quando elas estão iniciando no mundo dos investimentos. É só você acompanhar comigo depois da vinheta. Se você não me conhece, eu sou Valdemir Carvalho. Mas se você já me conhece, eu continuo sendo o Valdemir Carvalho. Que piada sem graça, né? Bom, enfim, vamos lá. Este é o canal Leigo Inteligente. Seja bem-vindo. O número de investidores em renda variável tem aumentado muito nesses últimos meses. Um dos motivos é a forte queda da taxa Selic nesses últimos anos. Há 4 anos atrás, a Selic estava na casa dos 12%, 13%. Hoje, na data da gravação desse vídeo, está em 2%, o que faz com que a renda fixa não fique tão atrativa, levando pessoas para a renda variável em busca de melhores retornos nos seus investimentos. E um segundo motivo foi a forte queda da bolsa no mês de março devido à pandemia Covid-19. Isso levou pessoas a perceberem que poderiam ter ótimos retornos quando a bolsa voltasse ao seu patamar que era antes. E com isso entraram muitos investidores em renda variável. Mas a pergunta é a seguinte: essas pessoas, elas tinham reserva de emergência para estar entrando em renda variável? Porque a gente ouve o tempo todo os educadores financeiros sempre falando: tem que concluir a sua reserva de emergência para depois você iniciar em renda variável. Mas isso é uma regra? E eu respondo essa pergunta para você: não, isso não é uma regra. Mas eu quero deixar bem claro, a reserva de emergência é de extrema importância. Isso é indiscutível. Mas a pergunta que não quer calar: quanto tempo eu vou ficar construindo a minha reserva de emergência para poder começar a investir em renda variável? Eu vou trazer para você duas simulações que eu fiz de pessoas ganhando o mesmo salário, onde uma consegue economizar 20% para estar aportando na sua reserva de emergência e a outra 10%. E vamos fazer a comparação de tempo e de valores para vermos quanto tempo levaria para essas duas pessoas estarem com a sua reserva de emergência concluída. Eu usei como exemplo um salário de R$ 2.000 no primeiro exemplo, onde esta pessoa está economizando 10% do seu salário, que equivale a R$ 200. Ou seja, o gasto desta pessoa então é de R$ 1.800, concorda? 2.000, se ela economiza 10%, sobra equivalente a 1.800 para ela. Esse é o gasto dela. Geralmente, os educadores financeiros recomendam de 5 a 6 meses do seu gasto mensal para a reserva de emergência. Se o gasto mensal dela é de R$ 1.800 mensais, eu calculei por 6 meses, equivale a R$ 10.800. Nessa simulação que eu fiz, levaria um prazo de 52 meses para esta pessoa estar com sua reserva de emergência concluída. Mas esse tempo pode variar de acordo com a taxa, sendo que esta taxa é uma taxa pós-fixada. No longo desse período, ela pode ter oscilação tanto para cima quanto para baixo, influenciando nesse tempo de 52 meses. Já no segundo exemplo, já muda bastante. Eu usei como referência o mesmo salário de R$ 2.000, porém o valor poupado sendo 20% desses R$ 2.000, que corresponde a R$ 400, ou seja, o gasto mensal desta pessoa é de R$ 1.600, porque R$ 400 não é gasto, isso ela está poupando, ou seja, ela teria que ter de 5 a 6 vezes o valor desse gasto mensal, que seria de R$ 1.600 mensais. 6 vezes desse valor dá R$ 9.600.
E na simulação, usando os mesmos 0,17% ao mês, que seria 100% da Selic, deu um tempo estimado de 24 meses. Então eu vou trazer os dois exemplos aqui na tela para nós podermos fazer esta comparação. No primeiro exemplo, salário de R$ 2.000, poupando 10%, que corresponderia a R$ 200 mensais, a uma taxa de 0,17 ao mês, correspondeu ao tempo de 52 meses para concluir esta reserva de emergência. No segundo exemplo, usamos também o mesmo salário de R$ 2.000, porém usamos 20%, sendo o valor poupado mensalmente, que corresponde a R$ 400 mensais, que correspondeu a um tempo de 24 meses. Notaram aí a grande diferença entre você conseguir poupar 10 ou 20% do seu salário? Eu mostrei esses exemplos para algumas pessoas que eu auxilio e muitas delas questionaram: eu estou conseguindo no máximo 10% do meu salário, mas eu tenho realmente que ficar quase 5 anos fazendo a minha reserva de emergência? E a minha dica que eu passo para elas e vou passar para você agora é a seguinte: quando você for formar a sua reserva de emergência, você pode estar tirando de 10 a 15% do valor que você iria aportar na reserva de emergência para você estar colocando um pouquinho na renda variável. Isso vai fazer com que você ganhe um pouco de experiência também em renda variável. E você vai ver que existem coisas em renda variável que você só aprende na prática. Imagine que você vai ficar 4 anos fazendo a sua reserva de emergência. Só que também você vai ter 4 anos de experiência na renda variável. Quando você tiver com a sua reserva de emergência concluída, você também já tem uma boa bagagem de experiência em renda variável. Como eu disse lá no início, fazer a reserva de emergência é de extrema importância, mas não é uma regra que você tenha que concluir ela 100% para fazer os seus aportes em renda variável. Mas eu acredito que eu posso ser muito criticado por estar falando isso com você também. Porque, no geral, os educadores financeiros, eles fazem isso para estar protegendo as pessoas de grandes percas. Mas esse é o meu ponto de vista, né? Não quer dizer que você tenha que fazer isso, porque isso não é uma receita de bolo, né? Que você pega e segue a receita e faz, dá certo para um, dá certo para todo mundo. Não é isso. Cada perfil age de uma maneira diferente. Se deu certo para mim, não quer dizer que vai dar certo para você também. O que deu certo para você não significa que vai dar certo para mim também. Cada pessoa tem que seguir a sua própria estratégia. Se você quiser fazer algum comentário, se você quiser aprender a fazer a simulação dos exemplos que eu citei, pode deixar um comentário abaixo do vídeo aí, que eu posso estar fazendo um vídeo especificamente para ensinar vocês a fazer esta simulação, tanto usando a calculadora HP12C ou até mesmo usando aplicativos, que fica até mais fácil de vocês estar calculando um período aí para estar concluindo a sua reserva de emergência. E eu espero que você tenha conseguido entender o meu ponto de vista. E se você gostou desse conteúdo, dá um like aí, ajude a gente a fortalecer o canal para a gente estar levando essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que tem dúvidas sobre a reserva de emergência, sobre quando deve começar a aportar em renda variável. E não esqueça de ativar o sininho, caso você queira ser notificado quando eu postar um novo conteúdo aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.